Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você. Eu sou o Padre Emanuel, pároco da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, aqui na Londrina. E é uma alegria muito grande estar com você mais uma vez, agora no mês de setembro, para juntos, encontrar aqui na cidade de Londrina, buscarmos, compreendermos o que Deus quer nos falar através desse Dia da Palavra. Que eu falo sempre que é uma catequese para adultos, né? Por quê? Nos traz sempre a instrução de algum profeta, ou seja, aquele homem que fala com Deus, aquele homem que tem a sua credibilidade para com Deus e tudo que ele vivencia, o que ele faz como experiência, ele passa para as demais pessoas. E agora, mês de setembro, vamos refletir sobre o profeta Malaquias, ou seja, aquele que também, assim como os outros, buscaram, entenderam o amor de Deus para com ele primeiro, que acolhe-se, e depois eles transmitiram esse amor para a parte das pessoas, ou seja, para uma comunidade. Portanto, Malaquias também, assim como os outros, fez a experiência de estar com Deus, buscar, vivenciar o amor de Deus e depois, claro, passar toda a confiança para aqueles que estavam sob a sua responsabilidade. E o texto de hoje está então em Malaquias, no capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 6, que nos fala: Eu vos amei, disse Javé, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não era por acaso Esaú, irmão de Jacó? Oráculo de Javé. Contudo, eu amei Jacó e odiei a Esaú. Eu fiz de suas montanhas um deserto e de sua herança pastagens de estepes. Se Edom disser, fomos destruídos, mas reconstruiremos as nossas ruínas, assim disse Javé dos exércitos. Eles construirão e eu demolirei. Chamá-los-ão território da impiedade. E o povo contra quem Javé está irado para sempre? Vossos olhos verão isso e direis, Javé é grande, muito além das fronteiras de Israel. Irmãos e irmãs, a palavra é sempre aquilo que vai nos nortear para compreendermos o amor de Deus em nossa vida. Como disse agora há pouco, o profeta é aquele homem que faz com que o que Deus quer transmitir chegue até a vida de cada pessoa. E ele vai fazer o possível para passar a melhor experiência para aqueles que querem, que estão buscando uma confiança em Deus. O texto hoje fala um pouco dessa questão da desesperança, ou seja, falta de esperança, falta de credibilidade naquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo fala o quê? Que Deus é a única esperança. Claro, esse momento, esse duelo, aliás, vai ter sempre o quê? Sempre mostrar que Deus está com o seu povo, quando o povo pensa que Deus não está com ele. Essa é a questão que o profeta vem sempre falar, olha, um Deus que está sempre com vocês, um Deus que está sempre buscando vir até a vida de cada pessoa para fazer uma modificação. Então o tema de hoje, aliás, o texto de hoje fala sobre uma proposta onde as pessoas não reconheceram Deus, mas o profeta veio e disse, olha, esse Deus é real, esse Deus, ele existe. Não é aquele Deus que muitos estavam alimentando, por exemplo, pensando que estavam sozinhos. Muitos tinham essa imagem ou essa perspectiva, mas ao contrário. O profeta vem dizer o quê? Deus está sim no meio do seu povo, Deus está com o seu povo. Então, quando olhamos um pouco a história, vemos o quê? Toda a trajetória do tempo para vermos que ali estava já a presença de Deus. Então, por exemplo, o texto de hoje, nós temos mais ou menos uma data, que claro, não é uma coisa muito certa em relação ao tempo, a datas realmente, mas é atribuído, por exemplo, a mais ou menos o ano 445 a.C. Também não se tem uma ideia exata se foi mesmo realmente Malaquias, até porque o nome dele significa aquele que foi então um mensageiro. Malaquias, meu mensageiro. Então não se tem essa perspectiva exata da pessoa de Malaquias ou então alguém que veio trazer uma mensagem em nome e atribuir então ao profeta Malaquias. Então veremos isso no final, quando toda a mensagem é atribuída então nos evangelhos, de Mateus em especial, para vermos como que Deus ele foi interagindo com Malaquias ou com o meu mensageiro e ao mesmo tempo, claro, as pessoas conhecendo a mensagem do profeta, levaram avante, então, uma mudança, uma perspectiva de vida diferenciada. Portanto, o profeta é aquele que veio trazer o quê? Um anúncio de algo novo para as pessoas. Deus fala, por exemplo, eu vos amei. Nessa frase, muitas pessoas ainda não conheciam o grande poder de Deus para com a mudança de vida que cada pessoa pode procurar
quando tem esse encontro, essa relação com Deus. Quando ele fala, por exemplo, eu vos amei, de imediato, alguns perguntam, alguns questionam, por exemplo, mas esse amor, por acaso, realmente foi para nós? Ou seja, irmãos e irmãs, quando estamos descrentes do amor de Deus, nós não conseguimos filtrar, ou melhor dizendo, não conseguimos experimentar o amor que Deus tem para todos nós. Imaginemos, por exemplo, as pessoas que estavam, mudando um pouco o contexto do profeta, ou até mesmo do tempo, os que estavam com Moisés. Como que eles iriam acreditar se Deus estava realmente com eles, aliás, com as pessoas, se em muitos momentos daquela caminhada faltou alimento para eles? Mas é aqui que está a questão. Quando faltou algo, de imediato, por conta de uma pessoa, no caso, aquele que assumiu essa missão, essa tarefa, Moisés, por conta dessa pessoa, Deus chegou até o coração de todos. E nada faltou. E as pessoas fizeram o quê? Uma experiência nova e reconheceram que, pela voz e credibilidade do profeta, Deus chegou até o coração de cada uma dessas pessoas. Ou seja, Deus é aquele que vem trazer sempre uma vida nova, uma esperança, uma oportunidade para que as pessoas cresçam na fé e ao mesmo tempo reconheçam que, mesmo que as dificuldades venham até a nossa vida, Deus sempre vai estar ali presente, nos levando para uma conduta aonde Ele mesmo sabe aonde vamos chegar, por exemplo. Olhamos várias histórias bíblicas e percebemos que muitos estavam em conflitos. Por exemplo, o filho pródigo, o grande conflito daquele jovem. Ele, em primeira instância, não quis olhar para dentro de si, ou seja, para o que ouvia do seu pai, que era o próprio Deus naquela parábola, e ele simplesmente quis o quê? Olhar o seu caminho futuro, não olhando o que o pai estava orientando para com ele. Ou seja, um conflito onde ele mesmo criou toda a situação, mas não percebeu que ali estava já a mão de Deus, logo no início. Quando o pai falou, olha filho, tudo que é meu nesta casa, nessa terra, também é teu. Portanto, não precisas ir longe. Temos tudo aqui. E ele então olha para o seu vazio, como quem diz, não, meu pai nunca me amou, nunca me deu nada, como essa frase de hoje, de Malaquias, no primeiro versículo. Deus amou o seu povo, mas será que mesmo que Deus amou o seu povo? Ou seja, por não terem uma credibilidade de uma vivência acertada com Deus, tanto as pessoas de Malaquias quanto esse filho pródigo, que eu coloquei como exemplo agora, eles não reconheceram que Deus era capaz de estar já no coração de cada um deles. Ou seja, irmãos e irmãs, muitas vezes tomamos decisões nas quais nós mesmos colocamos-nos como se fôssemos aqueles que estivéssemos à frente de problemas e ao mesmo tempo já resolvendo essas mesmas situações. Portanto, nesse quesito falta o quê? Uma confiança plena na ação de Deus. Volta a Moisés novamente. Quando Moisés estava com dificuldades, para quem que ele recorria? Para Deus. Por quê? Antes da missão começar, ele teve esse contato, ele buscou Deus, ele ouviu a voz de Deus. Inclusive, claro, colocou tudo como pontos. Olha, Senhor, vou fazer essa missão, mas eu não posso fazer tal atitude. E Deus falava o quê? Não te preocupes, eu sempre estarei contigo na caminhada. E como bem sabemos, que já pôde ler essa história e acompanhar toda essa trajetória dos 40 anos, né, que é um tempo propício, ou seja, toda uma geração, uma mudança de paradigma, nós vemos o que então? A mão de Deus em todas as dimensões. Voltando ao filho pródigo. O filho pródigo também, ele não teve essa mesma perspectiva de saber que o pai poderia dar uma nova chance para ele. Ou apenas ouviu, mas não quis acreditar. E assim também aquele povo de Malaquias não quis acreditar na voz do profeta, mesmo sabendo que o profeta era a própria voz de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos as mudanças imediatas. Temos um conflito. Senhor, quero que se resolva já, de imediato. E não é dessa forma. Até porque o profeta, ele muitas vezes exigia anos e anos de experiência do povo, ou seja, acreditar mesmo em Deus, que Deus era capaz de ir até ele, para depois ter uma perspectiva nova, uma mudança, uma radicalidade naquele conceito de se esperar uma mudança adequada ao comportamento, ou até mesmo à própria vivência do dia a dia daquelas pessoas. O profeta é aquele que vem então nos nortear, nos dando o quê? Essa segurança de que Deus realmente está sempre em nosso meio, como
O filho pródigo sabia, mas não quis colocar isto em prática. Ou seja, irmãos e irmãs, nossos conflitos, eles existem naturalmente. Eu gosto muito desse pensamento e sempre eu coloco ele em prática em relação a palestras, que é este. Não é porque eu sou um cristão católico que eu não vou ter problemas na minha vida. Muito ao contrário, muitas vezes, né? Quando nós nos dispomos a estarmos com Deus, muitas vezes as tentações vêm cada vez maiores. Para quê? Para nós desistirmos. Ou seja, o mal nem sempre quer que nós tenhamos uma boa convivência com Deus. Na verdade, nunca quer. Por quê? Quando nós estamos com Deus, nós passamos por muitas provações. E quando estamos sem Deus, a vida vai simplesmente passando. Chamamos isso de banho-maria, vai levando simplesmente, né? E isso para o mal é muito bom, ou seja, não existe uma preocupação, não existe um querer estar mais próximo de Deus, não existe uma conversão de vida, mas quando nós procuramos uma conversão, normalmente nós passamos por muitos ataques espirituais. Por quê? Essa comodidade que nós tínhamos e queremos mudá-la, isso não faz bem para o lado mal. Ou seja, alguém que quer sim uma nova experiência com Deus. Portanto, o sofrimento vem aqui muitas vezes para quê? Para tirar-nos essa satisfação em que nós tínhamos antes enquanto pessoas e ao mesmo tempo dizer o que? Olha, se o sofrimento está aqui agora, porque você buscou uma conversão, por que não voltar como estava antes? É aqui que nasce a comodidade. E é aqui então que estava exatamente essa linha de frente das pessoas de Malaquias. Uma comodidade. Porque o profeta falou, olha, pela mudança sofreremos aí várias causas, várias coisas, várias tormentas muitas vezes. Mas é uma coisa muito positiva. Por quê? Agora é um ditado popular, né? Sempre após uma tempestade vem a bonança, ou seja, vem algo bom. Portanto, sempre após um momento de conversão, ou seja, uma tribulação, um sair daquele estado que eu estava praticando no meu dia a dia, sempre após esta denominação de mudança, vem o quê? Vem essa alegria, vem essa satisfação. E todos os profetas tiveram o privilégio de perceber isso em sua evangelização, em seu modo de falar de Deus. Por quê? Olhando de novo a pessoa de Moisés. Quando ele olhou para as pessoas e viu um grande número de convertidos pela caminhada, ou seja, pela geração inteira, o que ele disse? Agora sim, essas pessoas reconheceram desde sempre que Deus realmente estava conosco, como ele havia prometido. A pessoa de Zaqueu também, após sua conversão, sua tanta tribulação, ou seja, chegou a tal ponto de dizer o quê? Eu não quero essa vida boa que eu tenho, essa riqueza que eu tenho, mas não faz parte do meu suor. E diz o quê? Senhor, eu retribuo tudo, aliás, eu devolvo tudo o que eu já roubei das pessoas, mas eu quero ter o quê? A paz interior. Ou seja, irmãos e irmãs, é isso que precisamos buscar hoje em 2022. Mundo super moderno, onde os valores estão cada vez mais sendo extraídos das famílias, do modelo pessoal, ou seja, da minha pessoa mesmo. Os valores cada vez mais vêm ao encontro do quê? De um mundo que, juntando tudo, nos tornamos o quê? Mundanos, ou seja, nos esquecemos da graça de Deus que habita em nós. Quantas pessoas hoje não fazem o mínimo esforço para saberem que Deus está atuando na vida? E muitos se consideram aqueles que não creem em Deus. Claro, é um direito da pessoa. Ainda bem que nós não somos iguais, cada um tem a sua diferença. Mas a questão é, no campo humano, pensar em toda a questão, por exemplo, do cosmo, da criatura, a dimensão do próprio ser humano, e sabemos que houve sim esse Deus que criou, que se preocupou e que continua preocupado com a nossa evolução, não a evolução humana em si, ou seja, os bens materiais, mas com a nossa evolução espiritual. E é esta busca, é este conceito que todos os profetas anunciaram. O que eles queriam sempre? Um crescimento espiritual. Não almejavam, por exemplo, olha, vamos acreditar em Deus porque Ele nos vai dar mais terras, mais gado. Não, nenhum profeta anunciou isto. Inclusive Jó, se voltarmos um pouco à história também para vermos o quê? Que ele nunca almejou manter os bens que ele tinha, por exemplo, que era um homem muito rico, mas ele sempre almejou o quê? Estar com Deus.
O demônio o tentou de várias formas, tirou tudo o que ele tinha, literalmente tudo, mas ele manteve a graça de saber: eu sou filho de Deus. Deus está comigo sempre. Então, é essa perspectiva, irmãos e irmãs, que temos que atualizar hoje em nossa vida através da mensagem do profeta, seja ele Malaquias ou qualquer um outro profeta. Para vermos o quê? A identidade que Deus deixou para nós enquanto filhos. Vejam quão importante é nós percebermos que somos filhos adotivos de Deus. Claro, o Filho único, unigênito, primogênito, Jesus Cristo. E pela adoção, pela filiação, nós somos o quê? Filhos adotivos do Pai, do Criador. Portanto, na dimensão humana, quando os pais têm alguns bens, vamos olhar a primeira dimensão humana, o nosso mundo, o cotidiano nosso. O que os filhos herdam em relação aos bens materiais? Tudo aquilo que os pais tinham, por exemplo, em relação aos bens materiais. Dividem entre eles, enfim. Na dimensão dos valores, muitos filhos herdam os valores dos seus pais, por exemplo. Meu pai era caridoso, meu pai era bondoso, meu pai era alegre. Enfim, tudo isso também os filhos começam a herdar e muitas vezes passarem para seus filhos também, que seriam os netos desta pessoa primeira que eu me referi. Mas quando falamos de Deus, nós herdamos o que dele? Toda a dimensão da amizade, toda a dimensão do amor, da partilha, da comunhão. Tudo isso vem o quê? Primeiro do coração de Deus e como nós somos filhos adotivos, vem automaticamente para todos nós também. Então vejam o quanto é importante eu ter uma relação muito próxima com Deus. Porque à medida que eu vou tendo esse conhecimento para com Deus, eu vou o quê? Amadurecendo o meu interior. E no ser humano, né, na dimensão, seja ela humana ou espiritual, o que conta, claro, sem dúvida alguma, é a dimensão espiritual. Porque é ela que vai reger a nossa conduta humana. O humano, como bem sabemos, ele passa com o tempo. Né? Nós somos jovens hoje, daqui a 30, 40, 60 anos não somos mais jovens. Uma criança hoje tem seus 5, 6 anos, mas daqui a 30 anos já é uma pessoa formada, um homem casado, alguém que tem uma empresa. Enfim, o tempo passa e essas dimensões elas vão ficando cada vez mais o quê? Acercadas somente no corpo, na dimensão corpórea, mas os valores não. Eles permanecem com uma pessoa que tinha, por exemplo, 15 anos e hoje 90 anos, se sempre administrou bem a caridade em sua vida, essa caridade vai permanecer em um corpo idoso, uma vez que começou no corpo de criança. Então, é esse valor que Malaquias quer que as pessoas compreendam nesta atividade de hoje. Por quê? Porque, como disse no início, eles não queriam contrapor, né? Ou seja, dispor-se daquilo que estavam vivenciando para uma mudança de valor. E o profeta veio o quê? Anunciar, lembrando essa frase, não é isto? Eu vos amei. E a pergunta que vai contrapor é esta: em que nos amaste? Ou seja, aqui nós vemos claramente o quê? Esta, aliás, ingratidão da parte das pessoas. E vejam como isso é grave. Quando não reconhecemos a ação de Deus em nossa vida, ou seja, a ingratidão passa a fazer parte da vida das pessoas, nós não percebemos nem sequer o nascer do sol ou o pôr do sol. E as maravilhas que eles proporcionam para nós é o que? São infinitas. Tanto na questão do belo, do observar, do estar ali buscando a saúde mental, por exemplo, olhar um pôr do sol nos traz uma saúde mental muito grande. Admirar o Criador através de um ícone, que é o sol, por exemplo. Temos aqui muito constante, por exemplo, a superlua. Todos se enobrecem quando olham a superlua, por exemplo. Então são esses detalhes que fazem toda a diferença para vermos que a ingratidão não pode morar em nossa vida. Portanto, os sinais nos mostram claramente o que é essa presença de Deus. Quando eu falo, por exemplo, do sol e da superlua, ou seja, é observar a graça de Deus que vem até nós. E com esse pensamento nós criamos o quê? Esta índole espiritual. O que é isto? É nós estarmos conectados com Deus para percebermos que tudo que vem dele faz com que nós tenhamos o quê? Essa maior proximidade ao mesmo tempo para com ele. Ou seja, perceber que a ação de Deus ela vem até nós e nos leva a compreendermos que Ele realmente quer que façamos a diferença em nossa vida. Portanto,
A índole é exatamente isso, é perceber que Deus quer uma melhora para a minha vida e eu vou levar avante, independente se vai ser agora, por exemplo, com 5 anos de idade, com 10 anos, com 30 anos, ou seja, alguém já formado, mas a índole vai sempre o quê? Me acompanhar, fazer também uma trajetória para com a minha pessoa. E é isso que Deus espera que todos nós compreendamos. E com tudo isso nos vem então alguns questionamentos, ou seja, para vermos como que eu estou colocando essa índole em prática ou não, ou seja, confiando ou não nessa presença marcante de Deus para a minha vida. Que é isso, por exemplo. Uma coisa é fato, essa que vou ler agora é uma afirmação, não uma pergunta. Por exemplo, Deus continua nos amando. Isso é um fato. A ação constante de Deus que vai nos amando a cada instante. Inclusive, observamos Mateus capítulo 28, quando fala o quê? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ou seja, Deus continua nos amando. Aí nos vem então a pergunta, como é que eu consigo perceber esse amor de Deus na minha vida? Como é que eu consigo perceber o amor de Deus dentro da minha família, dentro da minha vocação, dentro da minha profissão? Claro que aqui eu vou retomar o quê? Um conhecimento maior de Deus, ou seja, eu vou voltar um pouco a minha vida, minhas perspectivas e ver aonde Deus trabalhou quando eu pedi. Ou seja, eu vou fortalecer a minha índole, que é essa comunhão da minha pessoa para com Deus. E eu vou então responder, por exemplo, como é que Deus ele atua na minha vida hoje, no tempo presente, sabendo eu que o tempo presente para Deus é um tempo contínuo, ou seja, Ele continua me amando tanto quanto amou as pessoas do Antigo Testamento, o Deus que cria, o Deus que acompanha. Portanto, a vida vai ter sempre este palpitar para com Deus, ou seja, ser elevado para Deus, em todos os sentidos. Uma vez que eu respondo a pergunta e coloco isso como prática para a minha vida, eu vou estar sim de acordo com o que Deus espera da minha pessoa. Portanto, somos filhos de Deus e levamos este legado da parte dele. Não nos esqueçamos disso. O filho é aquele que acompanha sempre o quê? A dimensão que o pai ensina, aquele que o pai vivencia, ele busca como um exemplo de vida e vai então frutificar, ou seja, vai até melhorar muitas vezes aquilo que aprendeu, aquilo que olhou, observou da criação que teve dentro da sua família. Portanto, irmãos e irmãs, eu peço a Deus mais uma vez que Ele ilumine muito a sua pessoa, a sua família, o seu trabalho, a sua vocação, a sua profissão, ou seja, aquilo que faz você levar o pão digno para a sua casa no dia a dia, que é a sua profissão, para que você reconheça a índole que você tem de filho de Deus, filho adotivo, filho, filha, e ao mesmo tempo reconhecer o quê? Essa presença marcante de Deus na sua vida. Portanto, busque na voz do profeta essa presença constante de Deus, nosso Pai e nosso Criador, para que você busque e continue sendo feliz através de uma confiança plena na ação de Deus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, o seu lar, seu trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus.